terras em espanholas e portuguesas e impedia o avanço português para o interior brasileiro. Ou seja, na época do Tratado de Tordesilhas, onde as terras eram só espanholas e portuguesa, né, foi dividida para esses dois países, não existiu o avanço, né, era proibido o avanço para o interior brasileiro. Aí, com essas expedições, os interiores começam a ser explorados, né? A exploração e o povoamento dessas terras foram iniciadas por expedições pioneiras, chamadas de entradas e bandeiras, né? Onde as entradas tiveram início após a descoberta do Brasil e eram expedições de caráter oficial que não deveriam ultrapassar o limite imposto pelo Tratado de Tordesilhas. A primeira entrada foi de Américo Vespúcio, em 1503 a 1504. Vespúcio, com uns 30 homens, entrou pelo sertão, aproximadamente 40 léguas, na altura do Cabo Frio, hoje, estado do Rio de Janeiro. Então, essa foi a primeira expedição, né, que é denominada como Entradas, que foi comandada por Américo Vespúcio, por volta de 1503 a 1504. Página seguinte. As entradas... Oi, amor. Posso ler bandeiras? Oi? Depois da tia eu posso ler? Pode. Daqui a pouco você começa com as bandeiras. Deixa a tia terminar aqui as entradas, tá bom? Então, as entradas coube o importante papel de iniciar o reconhecimento do território brasileiro, embora fosse outros os principais interesses, né? Porque nós vamos ver lá no final que o verdadeiro interesse era o quê? A descoberta de mais terras, né? Era a descoberta de ouro, de metais preciosos, né? E a captura de índios, porque nós sabemos quando os portugueses chegaram no início, né, que os índios, colocaram os índios para começar a trabalhar, cortar tora de madeiras, levar para os navios para ser encaminhado para a Europa. Então, eles perceberam isso, eles começaram a fugir, né, a fugir para os interiores, porque eles conheciam muito bem aquele território. Então, as entradas de início, o objetivo principal era esse, né, capturar esses índios, né, para trazerem para o trabalho escravo e também em busca de metais preciosos, ok? Essas expedições também tinham por objetivo encontrar pedras e metais preciosos e capturar indígenas para o trabalho escravo, sendo este, geralmente, seu principal motivo. Algumas entradas ficaram famosas, como as de Marcos de Azevedo Coutinho, Francisco de Souza, Jerônimo Leitão, Gabriel Soares de Souza, Francisco Espinosa, Antônio Dias Afonso, Belchior Dias Moreira e Pedro Teixeira. Ou seja, esses nomes que eu citei agora foram de pessoas que comandaram essas expedições, ok? Agora, a gente já aprendeu que a expedição Entrada foi uma expedição financiada pela coroa portuguesa, né, comandada por esses que eu acabei de citar, e os principais objetivos era capturar os índios, né, e em busca de metais preciosos, de mais riquezas, não é isso? E aí agora o Alonso vai iniciar a leitura das bandeiras. Pode iniciar, Alonso. Professora, depois do Alonso, eu posso ler? Pode, amor, pode sim. Tia da Porta Duda, eu posso ler? Pode. Vamos lá, Alonso. Certo. Diretamente das entradas, expedições de caráter oficial organizadas pela coroa. As bandeiras eram expedições organizadas por colonos portugueses, indígenas e mamelucos, que decidiam se aventurar pelo interior do Brasil, sem autorização da corte portuguesa. A maioria das bandeiras, a partir de São Paulo, é de pequenas localidades vizinhas,
tais como Itu, Sorocaba, Porto Feliz e Tabuaté. Pode continuar. Tinha como componentes Os capitães, que as chefiavam os mamelucos, que geralmente guiavam por conhecerem a mata. Os indígenas e os negros também faziam parte delas. Os padres, algumas eram formadas por milhares de pessoas e ficavam anos no sertão. Enfrentavam sérios e perigosos, tais como ataques de indígenas, de animais selvagens, fomes e doenças. Ok. Então, os bandeiras acampavam, plantavam e, enquanto esperavam a colheita, exploravam a região, utilizavam os rios, principalmente o Tietê e o Paraíba e o Paraná. Ou seja, a gente percebe que as bandeiras foram diferentes das entradas, né? Foram expedições particulares, né? Era organizada por colonos portugueses, indígenas, mamelucos, né? E também tinha os índios, né? Que colaboravam, mais na frente ele fala disso, e eles decidiram se aventurar pelo interior do Brasil, né? Isso sem autorização da coroa portuguesa. Então, a maioria das bandeiras, elas partiram de São Paulo, né? E de pequenas localidades vizinhas. Tinha como componente os capitães, que chefiavam os mamelucos, que geralmente guiavam esse povo, porque eram conhecedores daquelas áreas, né? Algumas eram formadas por milhares de pessoas, e eles enfrentaram muitas dificuldades, né? Ataque de indígenas, né? Animais selvagens, fome, doenças, tudo isso eles enfrentaram, né? E eles passaram anos e anos. Se abrigavam em um determinado local, plantavam, né? Enquanto esperavam a colheita, eles exploravam a região. Ok? Após o Alonso, quem ficou de fazer a leitura? A Eduarda, não foi? Durante. Pronto. Pode ler, Duda. As bandeiras. As bandeiras ultrapassavam a linha do Tratado de Tordesilhas, atingindo terras espanholas que mais tarde foram acrescentadas ao Brasil. Diferentemente do que se costumava dizer, as bandeiras não povoaram o Brasil, pois ela já era bastante povoada pelos indígenas. Na realidade, foram algumas cidades criadas, as expedições despovoaram regiões, pois destruíam povoações indígenas inteiras, vendendo os nativos como escravos. Então, a gente conclui que as bandeiras, elas não contribuíram, né, para o povoamento. Olha o que ela diz aqui. A primeira coisa, eles não aceitaram o Tratado de Tordesilhas, né? Se adentraram o interior dentro, né? E, diferentemente do que se costumava dizer, as bandeiras, aliás, não povoaram o Brasil, como eu já falei anteriormente. Por quê? Porque os povos indígenas, na realidade, eles foram o quê? Vendidos, né? Olha aqui o que ele diz aqui. Bastante povoada pelos indígenas, na realidade, elas já eram povoadas pelos indígenas. Aí o que foi que aconteceu? Algumas cidades criadas, né? As expedições despovoaram essas regiões, fazendo o quê? Vendendo esses nativos como escravos. Então, na realidade, ela não contribuiu para esse povoamento, muito pelo contrário, né? Porque já tinha muitas cidades formadas por esses povos indígenas, né? E aí elas fizeram o quê? Escravizaram esses povos e venderam. Os ciclos das bandeiras, Kaique, né? Era eu, tio. Então tá bom, pode ler, Evelyn.
As bandeiras podem ser divididas em 2 ciclos: ciclo da caça ao indígena e o ciclo da mineração. As bandeiras do ciclo da caça ao indígena aprisionavam os nativos para trabalharem como escravos na lavoura. Muitos bandeirantes se tornaram famosos, como Antônio Raposo Tavares, Manuel Preto, denominado Anhanguera, e Domingos Jorge Velho, Fernão Dias Paz, Bartolomeu Bueno da Silva e Borba Gato ficaram conhecidos pelo ciclo da mineração. Antônio Raposo Tavares percorreu o território brasileiro de sul a norte pelo interior. Em sua caça ao indígena para o trabalho escravo, atacou vários aldeamentos jesuíticos em que os indígenas viviam, em terras que pertenciam à Espanha. Isso deu ao Brasil extensas regiões. Manuel Preto, célebre sertanista, fundador da Freguesia do Ó, em São Paulo, comandou a expedição contra o aldeamento dos jesuítas de Buiairá. em 1628. Ok. Domingos Jorge Velho. Qual foi a participação dele? Quem que vai ler? Pode ler? Pronto, pode sim. Domingos Jorge Velho conseguiu destruir o Quilombo dos Palmares, formado por grandes aldeamentos onde se refugiavam escravos fugidos e que tinham oferecido grande resistência a outras expedições. O líder do Quilombo dos Palmares era Zumbi. As bandeiras dos ciclos da mineração tinham por finalidade achar riquezas minerais, ouro, prata, diamantes, etc. Percorreram primeiramente os rios Tietê e Paraíba e depois subiram a Serra da Mantiqueira, atingindo o vale do Rio São Francisco, onde entraram ouro. Em seguida, foram descobertas outras minas em Mato Grosso e Goiás. Ok, muito bem. Então, a gente percebe que as bandeiras, né, elas deixaram sua contribuição, mas também deixaram marcas bastante fortes, onde mostra que eles não contribuíram nem um pouquinho com a colonização, muito pelo contrário, eles se expandiram e por os interior adentro, mas quando encontravam um povoamento, logo desfazia, né? Como foi o caso de Domingos Jorge Velho, né, que conseguiu destruir totalmente o Quilombo de Palmares, né? E as bandeiras do ciclo da mineração trouxeram várias consequências, como a tia já falou anteriormente. Foram descobertas as riquezas minerais, fez-se o povoamento do interior do país, fez-se a expansão territorial da região centro-oeste. E as mansões? Mansões, gente, foram as próprias bandeiras paulistas, né, que se deslocavam pelos rios a fim de abastecer de alimentos, instrumentos de trabalho, como pólvoras e armas, com que se dedicavam à procura de minérios. Eram organizadas por Pascoal Moreira Cabral. Os tratados de limite assinados entre Portugal e Espanha no século XVII só confirmavam as conquistas territoriais dos bandeirantes, dando a configuração atual ao Brasil. E aí a gente percebe que esses povos, eles deixaram a sua contribuição
né, onde a gente acabou de falar aqui, as descobertas das riquezas, né, das pedras preciosas, foram esses povos que fizeram, o povoamento do interior do país, mas também o grande destrato com os indígenas e com os escravos, né? Que foi o caso da destruição de alguns povoamentos e a escravização de alguns povos, né? Como os indígenas e também escravos. E também a expansão, né? Do território da região centro-oeste, ok? A gente deixa para vocês realizarem a página 183 até a página 186. Ok, gente? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Então, até amanhã, na nossa primeira aula. Diga, amor. Você pode repetir quais são as páginas do dever? A tia vai deixar, amor, lá no Google Sala de Aula, mas a tia vai... Tia, Oi, amor. eu tenho uma pergunta. As notas da prova já tá no site já? Eu não sei te dizer se tá. Eu já tenho as minhas, mas ainda falta colocar no sistema, por isso, provavelmente não esteja todas disponíveis, ok? Então, quem pediu as páginas 191 até a página 193, ok? Mas a tia vai deixar lá na sala de aula, tá bom? 180. Ok, tchau, beijos e até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau, tia. Tchau, meus Tchau, amores. tia. Beijo. Até amanhã. Ou até. Gil.